Bom dia pessoal, tudo jóia? Vamos ver aqui, entramos ao vivo, Instagram, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que priorizar nessa reta final. Débora, nós já estamos na reta final? Nós já estamos, né, gente? Falta pouco, estamos em agosto. Sejam bem-vindos, vamos lá, o Instagram deve estar notificando o pessoal para entrar. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live toda segunda-feira. Então vou dar alguns recadinhos básicos aqui para vocês. Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Olha só, toda segunda-feira às 8 horas da manhã, quase 8, né, 8:02, estarei aqui para tirar dúvidas, para falar sobre temas específicos, para ajudá-los aí na preparação para o vestibular. Beleza? Então, qualquer dúvida que você tiver, tá aqui na nossa live agora. Tem dúvida? Deixa nos comentários, eu vou ler os comentários, farei o possível para responder todos vocês. Tudo bem? Quem vê a live depois, vê a live gravada, aí deixa na descrição do vídeo que à medida do possível eu respondo também, mas aí depois, beleza? Mas se você tá aqui ao vivo, aproveite esse momento que eu estou aqui para tirar sua dúvida. Beleza? Tem algumas formas de tirar dúvida comigo aqui, eu até coloquei isso em outros vídeos, né? Você pode colocar na caixinha do Stories, que geralmente fica lá, à medida do possível eu respondo lá, se não vira um tema aqui pra gente. Você pode mandar uma notificação e eu te chamo aqui pra gente conversar e eu tiro sua dúvida ao vivo, ou você deixa na descrição aqui da nossa live. Beleza? Você pode deixar a sua dúvida aqui e eu vou responder e vai interagindo. Beleza? Muito bem-vindos, muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós temos um tema muito bacana, né, que eu trouxe, o que priorizar na nossa reta final. Imagino que todo mundo que está aqui é um vestibulando de medicina da VUNESP e quer passar esse ano, certo? Todo mundo quer passar esse ano. E o tempo tá passando, tem uns que já vem estudando de anos anteriores, que já vem se preparando aí há um tempo, tem alunos que começaram a estudar esse ano e tem alunos que começaram a estudar agora. Débora, eu quero estudar agora, e aí, o que eu tenho que priorizar? Então a ideia aqui hoje é dar algumas dicas, alguns macetes para você otimizar os seus estudos e saber o que priorizar. Dá para ver tudo, estudar tudo, fazer tudo até o dia da prova? Não dá, não dá. Principalmente dependendo da prova que você vai fazer. Então vamos analisar aqui algumas coisas importantes, tá? Os vestibulares da VUNESP esse ano, né, acho que não só a VUNESP como todo o resto, está previsto aí, tudo indica que vai acontecer dentro daquele período normal, que é de outubro a dezembro. Inclusive, tem vários vestibulares que já estão marcados, né? Não sei se vocês já viram ou não. Depois, quem tiver dúvida, depois da nossa live, entra lá no site da VUNESP, tem alguns vestibulares que já tem data, que já abriram inscrição. Eu sempre coloco aqui no nosso Instagram, né? Eu posto aqui as datas para vocês, mas tem vestibulares que já tem data de prova, data de inscrição e tal. E tem outros que ainda não, que são os mais esperados provavelmente, é Santa Casa, ABC, Einstein, FAMEMA, né? Esses estão próximos aí de sair a data para vocês. O que é importante vocês entenderem? Que os vestibulares, eles vão acontecer entre outubro e dezembro. Essa é a previsão, certo? Eu recebo muito essa pergunta, né? Débora, quando é que será que vai ser a Santa Casa? Gente, via de regra, a Santa Casa é em outubro. E geralmente a Santa Casa é uma das primeiras provas. Então, se você quer fazer Santa Casa, se programe para fazer a prova em outubro. Por quê? Porque sempre foi em outubro. Ano passado não foi, por conta do ano atípico que nós tivemos. Mas a previsão da prova da Santa Casa esse ano é no mês de outubro. Outras já são características de dezembro, de novembro, mas se coloca esse prazo, ó, os vestibulares acontecerão entre outubro e dezembro. Esse é o tempo que nós temos. Como nós já estamos em agosto, né, já estamos aí quase finalizando a primeira quinzena de agosto, o meu tempo está muito mais escasso. Então, até mesmo para aqueles alunos que já vêm estudando aí desde o começo do ano, você vai ter que otimizar aí os seus estudos, vai ter que reorganizar, senão pode ser que você não tenha tempo de ver tudo que você precisa ver do jeito que tem que ver. Porque uma coisa que os alunos às vezes confunde um pouco, não, eu vi toda a matéria, beleza, você viu, mas você aprendeu, né, o que você precisa aprender? Isso é importante, porque a gente pode ver tudo, a gente vê tudo no ensino médio, vê tudo, só que não de uma forma suficiente. Então, isso é importante, beleza? Então, o nosso problema aqui hoje, nosso tema da live, vamos começar agora, é falar o seguinte:
o que priorizar. Para eu saber o que eu vou priorizar, eu tenho que saber primeiro o seguinte: qual prova eu vou fazer? Porque o que eu vou priorizar vai depender da minha prova. Faz sentido? Beleza? Esse mês ainda, a Mari perguntou aqui quando é que eu acho que vai sair o edital da Santa Casa. Eu acredito que é esse mês de agosto, bem breve, Mari. Pode aguardar aí, FAMEMA, Santa Casa, FAMERP, Einstein, bem breve vai estar explodindo aí para vocês no site da VUNESP, tá? Pode aguardar. Olha só, a primeira coisa, para eu saber o que vai ser cobrado, o que eu tenho que priorizar, eu tenho que saber o seguinte: qual é a prova que você quer fazer? A primeira pergunta é essa: por quê? De acordo com a prova que eu quero fazer, eu vou priorizar algumas coisas importantes. Lembrando de um detalhe, várias provas, eu tenho que saber qual é a prova e nota de corte. Vou entender por quê, para fazer sentido para você. Vou dar um exemplo da Santa Casa, foi o que a Mari acabou de perguntar pra gente, tá? Minha prioridade é fazer Santa Casa. Para eu fazer a Santa Casa, o que eu tenho que priorizar? Vamos pensar no seguinte: o peso da prova é 1 para 1. Dentro das objetivas, beleza? Então, com relação à prova objetiva, o que eu vou priorizar é aquilo que é um conteúdo que eu tenho certeza que vai cair. Por que eu tenho que saber isso? Vamos voltar lá atrás um pouquinho. A primeira coisa que eu preciso saber é a nota de corte da Santa Casa. É isso, Débora? Sim. Por que eu preciso saber a nota de corte para saber o que eu vou priorizar? As provas que tem nota de corte 71, 70, 69, tem a FAMEMA que é 40 de 40 praticamente, né, 39 de 40. Se eu souber a nota de corte, eu vou saber a minha margem de erro. Eu vou saber o que eu posso fazer, o quanto eu posso errar. Isso é importante, nunca a gente vai contar com a nota de corte, tá? Se a nota de corte ano passado foi 71, eu vou acertar 71. Não, o nosso objetivo é sempre gabaritar a prova, isso é indiscutível. Mas eu preciso saber minha margem de erro, porque nós estamos em agosto, talvez não dê tempo de ver tudo, e provavelmente quem está começando agora não tenha tempo de ver tudo, certo? Então o que é muito importante vocês entenderem? Qual é a minha nota de corte? Vamos partir do princípio que a minha nota de corte seja 70 de 80, vamos pegar Santa Casa, ou 38 de 40 para a FAMEMA, uma prova nível 1, por exemplo, não importa. Tá, Débora, eu sei qual é a minha nota de corte. Onde é que eu consigo? Algumas faculdades têm liberada, outras não, depois eu vou até postar algumas aqui para vocês nos stories, tá? Eu tenho que saber a nota de corte. Beleza, cheguei à conclusão que a minha nota de corte é 70 de 80, fechou, sabe a nota de corte. Você tem uma margem de 10 questões para erro, né? O ano passado tinha. Então vamos chutar que esse ano você queira chegar a 71, porque se a nota de corte foi 70, 71 esse ano provavelmente você está dentro, beleza? Então essa é a minha margem. Por que eu tô falando isso? Porque depois que eu sei a nota de corte, isso não serve para FAMEMA, tá? Por exemplo, na FAMEMA eu tenho que acertar 38, eu praticamente não tenho margem para erro. Não tenho, no FAMEMA não tem margem para erro. Eu tenho que acertar tudo. Algumas você tem aí uma margem de erro. Depois que eu sei a minha nota de corte, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber o seguinte: quais são as matérias que eu tenho certeza que vão estar na minha prova? Essas eu não posso errar. E saber o quanto disso eu sei para saber quantas questões eu acertaria. Eu até fiz alguns vídeos no canal, depois do YouTube, depois você dá uma olhada lá. O quanto exatas representa dentro de cada prova. Quanto exatas representa dentro da Santa Casa, por exemplo. Na prova objetiva, nós temos 30 questões de 80. Opa, 30 de 80. Então, se eu pegar exatas, biologia, inglês e português, você praticamente chega aí numa nota bem próxima da que você precisa. Beleza? Que aí, né, você precisa ter estratégia de jogo. A prova objetiva é tudo 1 para 1. Então, quais são as matérias que eu me dou bem, que eu gabarito? Gabarito português, fechou, são 10 questões. Eu gabarito biologia. Geralmente biologia é bem exigente nas nossas provas da VUNESP, né? Mas eu gabarito biologia, opa, 10 questões, fechou. Eu vou muito bem em química, gabarito química, fechou, 30 questões. Então você precisa saber sua nota de corte para que você saiba o quê? Para que você consiga saber onde você vai começar a sua prova, beleza? Beleza, Débora, eu sei a nota de corte, então agora eu já vou priorizar a matéria. Beleza, vamos priorizar a matéria. Qual é a matéria que eu vou priorizar? Gente,
Depois, se vocês não têm aqui, quando terminar a nossa live, aqui no link do meu Instagram, tem uma coisa chamada Guia Definitivo. Eu criei um Guia Definitivo onde eu coloquei as matérias mais recorrentes da VUNESP. É específica de cada faculdade? Não, não é específico. Não é específico para Santa Casa, não é específico para FAMERP, mas esse guia te elimina um monte de coisas que você não precisa estudar. Vai fazer você ganhar muito tempo. Então eu tenho que priorizar aquilo que eu tenho certeza que vai ter na minha prova. Vou dar algumas dicas aqui para vocês. Por exemplo, tem conteúdo que é base para todas as provas da VUNESP. Probabilidade, geometria plana, geometria espacial, situação problema, funções. Esse ano vão ter algumas funções diferentes, né? Mas funções. Dentro de física, elétrica, cinemática, dinâmica, são conteúdos extremamente importantes. Dentro de química, as reações orgânicas, a parte de química orgânica é muito importante para vocês. Estequiometria, soluções, equilíbrio químico, são conteúdos recorrentes para todas as provas. Você precisa saber essas matérias. Por quê? Se eu souber, vamos supor que eu pegue 7 conteúdos recorrentes de matemática e consiga garantir essas questões. Ganhei 7 de matemática. Vou pegar aí 7 questões de física, 7 de química. Você já conseguiu 21 pontos de 30. Deu para entender o que eu tô falando? Então você precisa priorizar o que você tem certeza. Aí nós vamos para algumas particularidades, que é uma coisa que vocês têm que estar ligado, tá? Por exemplo, Débora, aquilo que é recorrente significa que o conteúdo base é igual para todas as provas da VUNESP. Mas não significa que o jeito que vai cair probabilidade na Santa Casa é igual da São Camilo, é igual a FACISB, é igual a FAMEMA. Não, não é igual. Aí a gente vai entrar em outro galho, tá? Então imagina um tronco, certo? Onde eu tenho os conteúdos recorrentes, beleza? Então olha só, eu tenho a minha base para eu fundamentar. Meus conteúdos recorrentes são esses, fechou? Agora que eu tenho meus conteúdos recorrentes, aí eu tenho como lapidar essa informação. Já domino probabilidade. Como que cai probabilidade na Santa Casa? Como cai probabilidade na ABC? Como cai probabilidade na FAMEMA? Como cai na FAMERP? Aí é uma lapidação. Deu para entender isso? Eu preciso saber disso. Quanto mais específico, quanto mais direcionado você for, quanto mais você se aprofundar naquilo que vai ser cobrado de você, muito maiores as suas chances, certo? Quando você abre um leque muito grande, o que está acontecendo? Você está atirando em várias direções. Pode dar certo em uma delas, pode não dar certo. Então, seja o mais específico possível. Então, pegue o conteúdo base, no meu guia tem, então depois vocês podem pegar, tá aqui no Instagram, super tranquilo. Foca naquilo. Ah, Débora, vai cair campo elétrico? Algumas provas sim, algumas provas não. Então, o que a gente precisa saber? Eu priorizo campo ou não? Ah, não, eu não sei se vai cair na minha prova. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu vou priorizar o quê? Eu vou priorizar o que eu tenho certeza. Ó, campo eu não tenho certeza, mas elétrica eu tenho certeza. Pô, eu tenho que ganhar essa questão de elétrica. Entende o que eu tô falando? Então, assim, olha, números complexos eu não tenho certeza que vai cair na minha prova, mas probabilidade eu tenho certeza que vai cair na minha prova. Eu não posso errar probabilidade. Deu pra sacar qual que é a ideia? Então, o que eu vou priorizar? Aquele conteúdo base que eu tenho certeza. Conteúdo base dentro das provas da VUNESP representa em torno de 70% a 75% da prova. Gente, 70% a 75% da prova, dependendo do vestibular que você vai prestar, você já passa. Beleza? Só de saber o conteúdo base, entende? Então é importante você saber isso. Deu para entender o que é prioridade primeiro? Primeiro eu tenho que saber quais são as faculdades. Débora, eu vou prestar mais de uma, não tem problema. Faça a sua lista, faculdade A, B, C, D e E. Igual alguém me perguntou aqui, ó, Débora, nota de corte da FACISB. Ó, eu não lembro de cabeça o número exato, vou dar uma aproximação para vocês, tá? Nota de corte da FACISB o ano passado, a FACISB é uma prova de 80 questões, ficou em torno de 68, beleza? Tem que pegar lá o último que entrou, mas a última vez que eu analisei estava em torno de 68, 69. Então, é uma prova que dá para passar, né? Tem uma margem de erro bacana. São Camilo, no ano de 2020, a nota de corte de São Camilo foi bem alta, porque a prova foi um pouco mais tranquila. Agora, no meio do ano, a nota de corte deu uma caída, né? Não lembro das questões dissertativas, qual foi
os acertos das dissertativas, mas na objetiva ficou em torno de 31, 30, 31. Então, uma nota de corte aceitável aí, beleza? Então, ó, se você souber o conteúdo base, São Camilo, por exemplo, não, eu domino bem o conteúdo base, você consegue passar com 70, 75% da prova. Entende? Então, é isso que você vai ter que dominar. Não, mas eu quero ver toda a matéria. Se você não tiver tempo para ver toda a matéria, garanta as questões que vai te fazer entrar. Lembra de uma coisa, dentro do vestibular, você não necessariamente precisa ser o mais inteligente, você precisa passar, você precisa ganhar a sua vaga, você precisa de uma vaga, certo? Então a gente tem que focar naquilo que vai fazer você ser aprovado. É estratégia. Não, lembra de uma coisa, nem sempre quem passa são os mais inteligentes. Não que quem passa não seja, porque são inteligentes. Mas prova é estratégia, não é inteligência só. E se eu não tiver estratégia de prova, eu perco tudo. Tudo bem? Beleza? Univaz tem de questões elétrica, equilíbrio químico, mas Univaz é nível 1. Com certeza elétrica e equilíbrio você vai encontrar. Não tão exigentes, mas com certeza você vai encontrar. Beleza? Unisa tem uma nota de corte mais baixa. Por que a Unisa tem uma nota de corte mais baixa, gente? Porque a Unisa tem 354 vagas por ano. A Unisa é a faculdade de medicina que mais tem vaga. Então tem gente que acha a prova é mais fácil. Não, a prova não é mais fácil. A prova como eu tenho um número maior de vagas, a concorrência diminui. A concorrência diminui, automaticamente fica mais fácil, certo? Não significa que a prova seja fácil. Se você pegar a prova da Unisa nível 1 e comparar com a FAMEMA, você vai perceber que elas não são tão diferentes. Qual que é a diferença? FAMEMA a gente tem 60 candidatos por vaga. Na Unisa a gente tem 10, 12 candidatos por vaga. Por quê? Porque na FAMEMA a gente tem vaga, 120, não lembro de cabeça agora. Na Unisa a gente tem 354. Então, o fato de ter mais vagas ajuda, né, nesse caso aí com relação à concorrência. Você precisa colocar menos pessoas para trás para conseguir a sua vaga. Deu para entender isso? Beleza? Não lembro de cabeça, mas eu prometo que eu vou pesquisar, Letícia, a nota de corte da Univaz e posto para vocês, tá? Não lembro de cabeça agora, não vou chutar para não falar besteira. Já vi, mas não lembro de cabeça, beleza? Mas eu posto no Stories, prometo que hoje, em algum momento do dia, eu coloco para vocês aqui. Então, ó, primeira dica, nota de corte. Sei a nota de corte, Débora, sei qual é a minha margem de erro, vou focar no conteúdo base. A minha nota de corte chega no conteúdo, meu conteúdo base, dá uma porcentagem bacana, né, já para eu passar? Dá. É nisso que eu vou gastar energia. Vou garantir o meu conteúdo base. Pronto, garanti, passei. Beleza. Débora, meu conteúdo base não dá nota de corte, né? Se eu acertar tudo que é conteúdo base, é claro que a gente não vai contar só com isso, né? Mas se eu acertar todo o conteúdo base, eu ainda não passo. Aí nós vamos para as particularidades, certo? Agora, gente, vem uma sacada que eu coloquei aqui, extremamente importante, eu tenho que falar isso pra vocês, tá? Olha só, deixa eu responder duas perguntas aqui, eu vou falar uma coisa muito importante sobre prova dissertativa pra vocês. Seria acertar no segundo dia da FAMERP. Isso é uma coisa que eu ia falar agora. Na FAMERP, as provas dissertativas são muito criteriosas, tá? Critério de correção é muito criterioso. E aí vai depender de uma série de coisas. A nota da sua redação, às vezes você vai muito bem em uma matéria e não vai tão bem na outra, uma coisa acaba compensando a outra. Então, assim, o segundo dia da FAMERP é muito importante para quem vai fazer prova dissertativa. FAMERP, Santa Casa. Prova dissertativa, gente, é uma caixa, é um mistério. Por quê? Porque, olha só, eu vou muito bem na prova de química, de biologia, vou mal em física. Posso passar? Posso. Se você gabaritar, só não pode zerar, beleza? É muito relativo, mas eu te garanto uma coisa, geralmente os aprovados acertam em torno de 85% da prova dissertativa. Isso é muito importante. Então, mesmo que ele não vá tão bem em uma matéria, ele compensa em outra. A nota de corte é bem grande, né, na dissertativa. Só que tem uma sacada para essa nota de corte dissertativa. É isso que vocês precisam saber. Qual é a sacada para você tirar a nota aí máxima ou quase que máxima na prova dissertativa? Tem uma sacada. Não é só saber matéria. Beleza? Saber a matéria é muito importante, gente. Dominar conteúdo é muito importante, você tem que estudar, fazer vários exercícios, mas não é isso
que garante a nota máxima na prova dissertativa de vocês. Não só na FAMERP, como na Santa Casa, FAMEM e qualquer outra. O que vai garantir? Ó, eu vou contar uma coisa, duas coisas importantes para vocês que aconteceram com duas pessoas que eu conheci de perto. Uma era professora de inglês, morou fora há muito tempo, dava aula de inglês, voltou pro Brasil, falava super fluente, tá? E ela foi fazer Einstein, né? Fazer prova do Einstein. Ela não conseguiu a nota máxima na prova de inglês. E ela ficou extremamente revoltada com isso, porque inglês era a praia dela, né? Foi igual ela foi e falou, se eu não tirar a nota máxima em matemática, em português, tudo bem, né? Em física, mas em inglês ela queria a nota máxima, por quê? Porque ela tinha certeza que ela tinha resolvido a questão certa, ok? E a resposta em si estava certa. Por que ela não atingiu a nota máxima? Porque ela não colocou igual correção. Outro exemplo, conheço pessoas que são formadas em biologia, professores de biologia, que voltou para fazer medicina e prestou aí vários vestibulares, incluindo FAMERP e FAMEMA. E não conseguiu nota máxima em biologia. E não porque... nossa, errou a questão, de biologia errou a questão? Não errou a questão. Só que uma questão que valia lá 4 pontos, né? A pessoa tirou 2,5, tirou 3. E, gente, isso dentro de uma prova recorrente, uma prova concorrida, como a gente tá falando de FAMERP e FAMEMA, significa muito. E não é uma pessoa, tá? Eu não tô falando de uma pessoa, não, eu conheço várias pessoas, depois passaram pela minha mentoria, que relataram isso pra mim. Débora, eu não tirei a nota máxima em biologia, eu não tirei a nota máxima em inglês, nossa, eu não tenho problema com isso. Professores de química que voltaram a fazer medicina, não tiraram a nota máxima. Por quê? Se não tá errado. Existe uma coisa chamada critério de correção. Se você não apresentar a sua resposta dentro do critério de correção, infelizmente, apesar da sua resposta estar certa, você vai perder pontos. Aí você perde meio ponto aqui, 1 ponto ali, tantos décimos aqui, tantos décimos ali. Quando você olha a nota final, pronto, tá fora da lista. E aí, dependendo do quanto você desceu, quando a gente tá falando de FAMERP, FAMEMA, acabou. Desceu aí 200 posições, é difícil chegar. 200, 300 posições, né? A não ser que as outras públicas rodem muito e dê certo, beleza? Mas é importante o critério de correção. E aí é que vem a sacada. O que vai fazer você atingir a nota máxima na prova dissertativa e praticamente ganhar a sua vaga, porque a prova dissertativa é boa parte da sua nota, é boa parte do que você tem que fazer, né? Então a prova dissertativa, ela é um separador, né? Ela realmente divide os aprovados dos não aprovados. É conhecer critério de correção. O que é aceito, o que não é aceito. O que eles querem, o que eles não aceitam. O que o formulador quer que eu coloque. E, gente, pra gente saber critério de correção, pra gente saber o que coloca ou não, vai uma série de coisas. Quais coisas, por exemplo, Débora? Olha só, eu preciso pensar em palavra âncora, eu preciso pensar em comando, eu preciso pensar em uma série de coisas que me levam para aquela questão, que me levam para aquilo que ele quer, certo? Quando a gente monta uma questão, quando a gente formula uma questão para um aluno, a gente pensa em duas coisas possíveis. Qual que é o caminho que ele deveria seguir para resolver e qual que é o caminho que ele tende a seguir para errar, certo? Inclusive, se você parar para pensar e analisar, quando você vai fazer questões objetivas, dificilmente você não encontra a questão que você, mesmo que você errou, tem uma alternativa. Por quê? Porque quando a gente vai montar uma questão, gente, também é pensado no que vocês vão fazer para errar, certo? Qual que é o pensamento, qual que é a linha de raciocínio errada que o aluno poderia seguir para chegar numa resposta? O formulador, quando a gente monta uma questão, a gente faz isso, certo? Ó, ele vai errar aqui, ele vai errar essa anotação, ele não vai prestar atenção nessa palavra, ele não vai transformar a unidade, ele vai errar potência. Tudo isso é pensado, ok? Então não é pensado só na questão, essa aqui é a questão, essa aqui é a resolução, não. Essa é a questão, essa é a resolução, essas são as possibilidades de erro. O que vai tender? É pegadinha. Não, a VUNESP não trabalha com pegadinha, ok? Tem vários vestibulares que tem sim pegadinhas, né? Tipo, nossa, olha, não pegou essa... A VUNESP, ela trabalha com alguns critérios. Existem algumas faculdades que priorizam como seleção
é atenção. Então, ó, o aluno se atentou a isso ou não? Então, coloca-se uma palavra diferente, uma anotação diferente, para ver se o aluno se atentou, percebeu isso na hora de resolver ou não. Só que não é pegadinha, é claro, é nítido ali a pergunta, tá? Agora, se você não respondeu de acordo com o comando, de acordo com a âncora e de acordo com o que eles querem, porque a questão ela vai te induzir e você precisa aprender isso. Qual é o comando? Para ela me induzir, eu tenho que me deixar levar por esse comando da questão, certo? Então, a grande sacada para quem quer passar na FAMERP, para quem quer passar na FAMEMA, na Santa Casa, no Einstein, para quem quer passar em provas dissertativas, a sacada é a dissertativa. A sacada é critério de correção. Uma das coisas que eu faço com os meus alunos, né, até às vezes eles ficam meio assim que cansa fazer, é chato fazer, mas é necessário. Uma das coisas que eu faço com os meus alunos de mentoria, o que é? Correção de tudo que é dissertativo. Tudo que é dissertativo eu corrijo. O aluno tem que fazer e tem que mandar foto. Por quê? Às vezes, e grande parte das vezes, não está errado. Isso que é o pior. É o que eu falo com eles. Não está errado o que eles me mandam. Eles resolvem as questões, me mandam. Não, o contexto não está errado. A resolução não está errada. Só que não seria aceito. Não seria aceito pelo critério. Então, ó, pontua, troca isso, troca aquilo, não escreve isso, não escreve aquilo, coloca isso, coloca aquilo, até chegar num formato onde você, opa, entrei ali dentro do meu quadradinho. Por que isso, gente? Pensa no seguinte, o vestibular é uma forma de bolo, é uma fórmula, pensa, é uma receita. Se eu seguir a receita passo a passo e fizer, a chance é enorme de eu conseguir passar. É isso que você tem que pensar. Peraí, eu tenho uma receita de bolo que eu tenho que seguir. Redação não é assim? Né? Eu falo isso porque eu conheço professores de redação, são corretores, que eles falam isso pra mim, olha, o que você tem que fazer? Ah, eu tenho que ser criativo. Não, você não tem que ser criativo. Você tem que conseguir encaixar o tema dentro de uma fórmula. É isso. Redação é isso. Exatas, na prova dissertativa, é exatamente igual. Você tem que conseguir aplicar aquele conceito, né, a sua resolução dentro daquele critério. Eu tenho que aprender qual é o critério e eu aplico para todas as outras. Na prova objetiva, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o seguinte, quais são as possibilidades? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho 4 possibilidades para perguntar. Gente, olha só que sacada que eu vou dar para vocês, quem está aqui agora ao vivo, hein? Só existem 4 possibilidades de perguntas de probabilidade dentro da VUNESP. Só. Todas as questões de probabilidade que você vê na VUNESP tem 4 possibilidades. O que eu preciso saber? Qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira e qual é a quarta? Se ele perguntar desse jeito, eu respondo. Se ele perguntar do jeito A, eu sigo o caminho X. Se ele perguntar do jeito B, eu sigo Y, C, Z. Entende o que eu tô falando? Então, o que eu preciso? Padronizar as minhas respostas, padronizar o meu conceito. E isso também acontece na prova dissertativa. Deu para entender isso, gente? Tem que ficar muito claro para vocês. Porque parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Não é. Deixa eu ver aqui, a Mari perguntou. É só responder o comando, não precisa de uma resposta completa. Se tiver 2 comandos, eu respondo a primeira. Posso colocar um ponto e responder o outro. Olha só, Mari, vamos lá. Ó, segue sempre o comando. Tem alunos que falam o seguinte para mim. Débora, eu posso ser direto? Deve. Todas as provas da VUNESP você tem que ser direto e objetivo. Só que isso não significa que você pode ser simplista demais quando a questão exige de você uma explicação. Resposta completa, não. Isso é coisa que a gente aprende já na escola, que é um mal que eles nos fazem, né? Ah, não, você tem que colocar resposta completa. Não, isso é coisa de ensino fundamental, tá? Não precisa colocar resposta completa, beleza? Por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar claro para vocês aqui, ó. Das moléculas abaixo, coloque em ordem crescente quais têm maior ponto de fusão. A, B, C, D e E. Ponto. Coloquei. Aí eu vou colocar as moléculas que apresentam. Não. É ordem crescente? Tal, 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 tal. Coloquei. Pronto. Beleza? Eu posso ser extremamente objetiva, direta e responder a pergunta, seguindo o comando. Geralmente, tá, Mari? Nas provas da VUNESP, apesar da gente ter A e B, geralmente nós temos 4 perguntas. Quando não é assim, fica atento. Vou dar uma dica importante para vocês aqui, ó. Nós temos 4 perguntas. Tem 2 perguntas na A e 2 perguntas na B. Pode pôr o ponto sim. Me deu o comando, respondi de forma objetiva e direta, ponto,
segunda pergunta, objetiva e direta, respondo, ponto. Beleza? Quando não acontece, vocês vão perceber que em algumas questões nós temos uma pergunta só na A e duas na B, ou duas na A e uma na B. O que significa isso? Se você tiver uma pergunta simples na A e uma única pergunta, significa que a sua pergunta B ela é mais exigente. Então você vai saber se a sua pergunta B faz sentido ou não, se a sua resposta faz sentido ou não, de acordo com a A, certo? Ah não, eu tenho duas na A e duas na B, são 4 perguntas simples. Tranquilo de responder. Ah não, eu tenho 2 perguntas na A, mas na B não é uma só. Provavelmente a letra B tem cálculo, tem muitos cálculos para você fazer, então vai exigir mais tempo. Quando a gente formula questões, quando a gente formula prova, formula questões, pensa o seguinte, também é pensado no tempo que você vai ter que levar. Então tem questões que são extremamente simples, vão falar, não é possível, perguntou isso para mim. É possível sim. Beleza? Por quê? Porque tem questões não são difíceis, mas questões muito mais trabalhosas para você finalizar. Então, se pensa nisso, eu tenho que pensar em tempo médio de questão. Então, você cobra um pouco mais aqui, você alivia em outra. Ah, eu vou aliviar na letra A porque eu preciso de um aluno, né? Saber o quanto ele conhece desse assunto na letra B. Ok? Então, geralmente são 2 e 2. Se tiver diferente disso, é porque a questão é um pouco mais exigente. E aí você vai saber, peraí, tô dentro da questão? Se ele me deu uma questão só e tá tudo muito simples, eu preciso ler a questão de novo. Beleza? Tudo bem? A e B possuem o mesmo valor? Sim, Yasmin, o mesmo valor. Olha só. Então não tem pesos diferentes, ok? Até mesmo quando a gente fala de 2 e 1, ó. Se eu tiver 4 perguntas, eu tenho letra A e letra B, e eu tenho 2 perguntas na A e 2 perguntas na B. 1 ponto para cada um, 4 pontos, certo? Se eu tiver, letra A tem 2 perguntas, letra B tem uma só, cada letra vale 2 pontos, 1 para cada pergunta e 2 para outra. Percebeu que já deu um peso maior? Porque se eu tenho uma pergunta só, ela pesa 2, ela tem um peso 2, ela vale mais. Provavelmente porque ela tem mais passos, ela é mais exigente, ok? Mas via de regra, cada pergunta vale 1 ponto. Então, ó, se eu tenho A e B, 2 perguntas na A e 2 perguntas na B, 1 ponto para cada um. Se eu tenho A e B, 2 perguntas na A e 1 na B, eu valho 2 pontos para o A, 2 pontos para o B. Aí se divide a quantidade de perguntas, ok? Na VUNESP não acontece, nunca aconteceu, vai que acontece esse ano, né? Nunca aconteceu de ter 3 perguntas, né? Não tem. Igual tem aluno que pergunta para 3 perguntas na mesma alternativa, tá? Isso não tem. Tem aluno que pergunta, as questões que tem que justificar, vale mais? Não, não vale mais, ok? Até mesmo porque as justificativas da VUNESP são sempre muito objetivas também. E ele já ancora para você qual é o caminho que você vai seguir, que você é obrigado a seguir. Então, não vale mais. Uma pergunta vale 1 ponto, a justificativa valeria outro ponto. Não tem pesos diferentes, beleza? Muito importantes para vocês. Com provas objetivas, palavras-chave. Sim, ó, se eu falar o seguinte para você, se eu der uma questão, né, vou dar uma reação lá qualquer e eu falo o seguinte, se eu aumentar a temperatura desse sistema, o que vai acontecer com o produto tal? Beleza, fiz uma pergunta. Justifique de acordo com o princípio de Le Chatelier. Ó, ancorei. Quando eu falo Le Chatelier, tem que remeter para você equilíbrio químico. Por quê? Le Chatelier fala de equilíbrio químico. Quando eu falei de temperatura, eu poderia estar falando de entalpia, de uma reação endotérmica ou exotérmica, ou deslocamento de equilíbrio. Uma das duas coisas. Quando eu coloco Le Chatelier, eu ancoro em equilíbrio químico. Então, a minha explicação, a minha resolução, a minha resposta, ela tem que vir de acordo com Le Chatelier, com o equilíbrio químico. Se eu misturar com a entalpia, tá errado. Tá errado. Por quê? Porque eu ancorei em equilíbrio. Eu não posso falar de entalpia se a minha âncora tá falando de equilíbrio químico. Entende? Então, se eu falar lei de Proust, opa, ele tá falando de conservação de massa. Então, a minha resolução tem que estar direcionada com conservação de massa. Se ele falar lei de Proust e eu não ancorar nesse sentido, tá errado. Ah, ele falou lei de Proust e eu falei sobre equilíbrio. Você errou. Ok? Ah, mas a resposta tá certa, mas a sua explicação está errada. O que traz pra gente? O que remete? Peraí.
Se você respondeu ancorando em outra coisa, é sinal que você não sabe isso que eu pedi. Se você não sabe o que eu pedi, não é a pessoa que eu quero ir na faculdade. Porque lembra que a faculdade já tem um critério de seleção? Então eu sei quem eu quero selecionar. Se você não sabe isso, teoricamente você não pode entrar. Então naquela questão você sai. Beleza? Então, essas âncoras são bem importantes. E uma outra coisa que às vezes nem é tão difícil de pegar, mas que vocês precisam estar muito atentos aqui, ó, para induzir, Ana, quando ele induz você para explicar. Justifique sua resposta de acordo com tal coisa. Aí o aluno justifica com outra coisa, que também tá certa, que também faz sentido, só que não foi o que ele pediu. Tá tudo certo, só não é aceito. Tudo bem? Deu para entender aí, Ana, o que é âncora? Como que ele tá falando? E se eu ancorar, e sim, olha só, gente, é muito importante isso. Não, mas a minha resposta tá certa. Eu não sei se vocês já entraram com recurso alguma vez na VUNESP ou não, se conhece alguém que entrou. É raríssimo uma pessoa entrar com recurso e ganhar. Vou te falar por quê. Porque toda correção, tudo que é feito na VUNESP, ele é validado por N professores. Então, assim, mas a minha resposta tá certa, mas não foi pedido, não é aceito. E geralmente as respostas, assim, as questões, elas não são corrigidas por um professor, por mais de um. Então, é validado aquilo. Então, para você conseguir entrar com recurso e ganhar, é muito difícil. Beleza? Então, entra no jogo. Se o jogo é esse, aprende o jogo e ganha. Beleza? Não tenta bater contra o sistema. É uma prova que eu tenho que passar por ela para conseguir minha vaga. Entra no jogo, ganha e pronto. Beleza? Deu para entender, gente? Então, ó, qual é o nosso foco aqui hoje? Só para recapitular, para ver se ficou claro para vocês. O que eu priorizo? Saiba todas as faculdades que você vai prestar, A, B, C, D e E. Nota de corte de todas elas, para você saber a sua margem de erro. Priorize conteúdo base fundamental, que a gente tem certeza que vai cair. Então, se você não tem o guia definitivo, depois pega aqui no Instagram, beleza? Sei todo o conteúdo base, fixa toda a sua energia no critério de correção. Se a sua prova tem questões, tem aluno que não tem, ABC não tem dissertativa, FACISB não tem dissertativa, CEUB não tem dissertativa, mas se a sua prova tem questões dissertativas, foque sua energia em saber o critério. Beleza? Débora, então eu vou prestar o que não tem, porque aí fica mais fácil. Sim, para quem tem problema com o critério de seleção, sim. Lembrando de uma coisa, a prova que não tem dissertativa, ela tem particularidades específicas para selecionar o aluno na objetiva. Não significa que a prova é mais fácil, ok? Ela só avalia de uma forma diferente. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês essa manhã de segunda-feira. Começar a semana assim é muito positivo. Quarta-feira eu vou fazer uma live também às 8 horas para tirar dúvida. Vou até postar aqui depois no Stories, vou postar aqui no Instagram. Quarta-feira às 8 horas. Tem dúvida? Marca tudo numa folha de papel, entra aqui na nossa live, posta aqui que eu vou responder. Beleza? Quarta-feira às 8 horas, vou entrar aqui para tirar dúvida. Tenho dúvida de conteúdo, tenho dúvida de como fazer, seja o que for. Se for prova de medicina da VUNESP, entra aqui e tire sua dúvida que eu vou fazer o possível para responder. Tudo bem? Foi muito bom estar aqui com vocês. Quarta-feira tem e toda segunda-feira nós vamos ter esse momento aqui às 8 horas. Eu aguardo vocês. Quem não me segue no Instagram ainda, clica aí, gente, para se inscrever, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ó, segunda-feira, todas as segundas-feiras, às 8 horas, estaremos aqui para momentos como esse, tirar dúvida, conversar, bater papo, trazer assuntos importantes para vocês. E quarta-feira agora vou ter uma sessão de perguntas e respostas, então participa, porque eu tenho certeza que vai gostar. 8 horas no Instagram, quarta-feira. Beleza? Fiquem com Deus, um ótimo dia de estudos para vocês, arrasa aí nos estudos de vocês e até quarta-feira. Fiquem com Deus. Beijinhos. Tchau, tchau.